Uma saudação muito carinhosa para todos vocês por parte de seus pais. Graças por estar sempre prontos para cear com a família da fé. Um privilégio tê-los. Ai, como me gozo de escutar que vocês me seguem onde quer que eu vá. Vocês são os que foram redimidos dentre os homens como primícias para Deus e para o Cordeiro. Estão atrás de mim como meus pintinhos. Que lindo quando você tem que parar teu carro porque vai passando um pato com seus patinhos. Mas se vai mais atrás, você não vê e pensa, o que aconteceu aí na frente? E quando você vê os patinhos atrás da mamãe, é lindo de ver. Ah, e sempre tem um que fica mais atrás, verdade? Que lindo! Ah, pai. Bom, amada, estamos muito consentidos com todos esses temas que estão nos levando a essa estatura tão excelente como a de nosso Rei. Estão nos dando a plenitude do seu conhecimento. Estamos completos nele, como diz em Colossenses capítulo 2, verso 9 em diante. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da deidade. E vós estáis completos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também fostes circuncidados com circuncisão não feita por mãos, no despojar do corpo pecaminoso carnal na circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados com ele no batismo no qual fostes também ressuscitados com ele pela fé no poder de Deus que o levantou dentre os mortos. E a vós, estando mortos em pecados e na incircuncisão de vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todos os pecados, anulando o escrito de dívidas que havia contra nós, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz. E tendo despojado aos principados e potestades, os exibiu publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Isso não aconteceu no tempo de Jesus de Nazaré, isso aconteceu agora, quando publicamente eu anunciei que caiu a Babilônia, e essas potestades e principados que eram reis em tua mente foram derrotados pelo rei. Publicamente os cravamos na cruz porque não tem poder sobre nenhum de vocês, e lembrando sempre que a cruz se compara a morrer à mente carnal. Que privilégio ter a mente de Deus mesmo! Isso é estar completos nele. Uau! Não existe galardão mais excelente que esse. Somos os bem-aventurados do mundo inteiro. Ava Pai! Hugo leu uns versos em Efésios, onde Paulo os exortava em como viver uma nova vida em Cristo. Vamos ver esses versos para que vejam que tremendo como é o mesmo que eu ensino. Ah, e não só o que eu ensino, mas também o que nos ensinou o edificador José Luiz. O que não está comigo se esquece do que José Luiz o ensinou. Mas para isso eu estou, para ensinar todas as coisas e para lembrar tudo o que ele disse. Em Efésios capítulo 4, verso 17 em diante. E digo isto e testifico no Senhor, que não andeis mais como os outros gentios que andam na vaidade da sua mente, tendo o entendimento entenebrecido, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais depois que perderam toda a sensibilidade se entregaram à lascívia para cometer com avidez todo tipo de impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se em verdade o haveis ouvido e fostes ensinados por ele conforme a verdade que está em Jesus, que quanto à passada maneira de viver, vos despojastes do velho homem que está viciado conforme aos desejos enganosos, e vos renoveis no espírito de vossa mente, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus na verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixando a mentira, falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nem deis lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que padece necessidade.
Nenhuma palavra corrompida saia da vossa boca, mas só a que for boa para a necessária edificação, a fim de dar graça aos ouvintes. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Tirai de vós toda amargura, ira, cólera, gritaria, maledicência e toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A pergunta é: o que foi que ensinou Jesus a eles que não seja por parábolas? Ele falava e eles diziam: não entendemos. Até quando por fim disseram: agora entendemos. E ele disse em forma de pergunta: agora creem? Eis que a hora vem, e já veio, em que sereis espalhados, cada um pelo seu lado, e me deixarão só. Mais uma vez foram espalhados, porque não entenderam no véu de José Luís, e ainda menos entenderam no véu de Lisbete. A que os ensinou depois de sair do véu foi Maria, como hoje eu faço. Paulo está falando aos Efésios, os que escutaram a Maria e se desviaram por causa desses homens maus e perversos, que são os mesminhos que estavam perto de Jesus. O mesmo aconteceu hoje. Os que estavam dizem que perto dele foram os que se desviaram. Pensam que o conheceram bem, quando ele mesmo diz que ele não é como eles, porque seus pensamentos não são vossos pensamentos, nem vossos caminhos são seus caminhos. As pessoas dizem que aqui temos confusão porque já não estão certas pessoas, mas digo agora que aqui não existe nenhuma confusão. Aqui só há a ordem perfeita de Deus, Melquisedeque Miguel, e os que se foram são os que têm a confusão. Daqui não nos movemos, são eles que saíram. Alguns dizem: eu sou de Martim, e outros: eu sou de Emílio. Estão assim por não escutar bem os detalhes, estão fazendo o mesmo que fizeram quando Jesus morreu. Eu sou de Pedro, e outros: eu sou de Apolo. Que piada! São um relajo. Quando aqui todos somos de Melquisedeque e Miguel. Mas desde que continuem esperneando aí fora, todos, todinhos, têm que nos dar conta. Eles todos terminarão diante de nós. Eu gosto como diz Hugo, ele diz: eu quero ver com que cara vão parar diante de Melquisedeque Miguel. Também disse: os que não suportaram estar nessa dispensação com o arcanjo Miguel não foram edificados por José Luís, o edificador. Foi em vão esses anos que Pape ficou te edificando se agora não está dando atenção através da sua voz na boca do seu arcanjo Miguel. Vamos ler exatamente a que são semelhantes todos os que ouviram sua voz e não fizeram como ele mandou. Por isso não pôde edificar seu templo em suas mentes. Lucas capítulo 6, versos 46 ao 49. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a torrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque tinha sido bem edificada. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a torrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Os que estiveram aqui e ouviram sua voz e não fizeram como ele disse, as insensatas, são piores dos que o que nunca passaram por aqui, nem sequer escutaram. São como os fariseus e como os pais que morreram no deserto. 40 anos não fizeram nada por ti. Teu fundamento não era bom e por isso não pôde se edificar seu trono em tua mente. Esses homens que já não estão conosco e seus seguidores pensam que o edificador José Luís veio edificar um edifício físico, ou um bispo, ou um homem, um pedaço de carne. São os carnais e não sabem que Deus veio edificar a mente. Deus é espírito e não carne. Pape veio para dar-nos os armamentos que necessitávamos para este tempo do fim.
nos reuniu porque estávamos espalhados por todas as partes e nos entrega uma lâmpada, que sua luz nunca se apagaria se andássemos retamente conforme a verdade, a esta verdade. Como disse Jesus, eu sou a luz do mundo, o que me segue não andará em trevas, senão terá a luz da vida. E já sabemos que isso se cumpre hoje. O Rei nos revela a verdade através de seu anjo. E o anjo nos dá o azeite que é a luz para essas lâmpadas. A vocês estão sendo ensinadas coisas que os profetas e os justos desejaram ver e ouvir, e não foi para eles. Vocês vivem o que disseram a eles que viria, mas não foi para o tempo deles, senão para vocês. Vocês são os bem-aventurados e são esse povo forte que profetizou Joel. Vamos ler para que vocês vejam quem são vocês para Deus e para o mundo, em Joel capítulo 2, verso 1 em diante. Tocai a trombeta em Sião e dai o alarme no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque vem vindo o dia do Senhor, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de sombra, como a alva está espalhado sobre os montes um povo grande e poderoso, qual nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Como o estrondo de carros sobre os cumes dos montes, vão eles saltando. Como o ruído de chama de fogo que consome a palha, como um povo poderoso posto em ordem de batalha. Diante deles temerão os povos, ficarão pálidos todos os semblantes. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão um muro, cada qual marchará pelo seu caminho e não se desviam de seu rumo. Nenhum empurrará seu companheiro, cada um irá pelo próprio caminho, e ainda caindo sobre a espada não se ferirão. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão pelas casas, entrarão pelas janelas como ladrões. Diante deles tremerá a terra, se estremecerão os céus, o sol e a lua escurecerão, e as estrelas retiram seu resplendor. E o Senhor dará sua ordem diante de seu exército, porque muito grande é o seu acampamento, e poderoso é quem executa a sua ordem. Pois o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Quem o poderá suportar? Vocês puderam suportar. Já estamos nesse dia e vocês estão aqui firmes, como um exército que executa a ordem do rei Melquisedeque. Uau! Quem poderá contra esse povo forte? Não há quem os toque. Imaginem, tem uma leoa como mãe e um gigante como pai. Como cuidam de vocês? Vocês sim são bem cuidados por seus pais, e assim mesmo vocês cuidam das suas famílias. Amada, a parábola das 10 virgens já passou. Eu estou aqui para dizer que o esposo está aqui e como manter essas lâmpadas acesas. E por isso o rei encontrou seu trono iluminado e se sentou para separar as ovelhas dos cabritos. Assim como diz em Mateus, capítulo 25, verso 31 em diante. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O rei pôde se sentar em seu trono em nossas mentes, porque os anos que ficou edificando esse edifício em ti
Não foi em vão, e por isso nosso Rei está no lugar santíssimo, onde só há luz e onde não há trevas nem escuridão. Em tua mente, abençoado, que privilegiados somos, porque teve fome e o demos de comer, teve sede e demos de beber. Isso significa que buscamos a luz no meio de toda a escuridão, amamos nosso próximo de verdade e não é fingido. Você estando aqui mostra que é amador da verdade, que você ama a Deus de verdade e por isso amamos a ti. Que beleza! Dizíamos no domingo que o nome de Deus não foi revelado a eles. O escutaram, mas por andar em trevas, deles não foi tirado o véu, não foi dado revelação para entender e crer. É como quando estávamos no sistema religioso e líamos a Hebreus 2,14, mas por ter o véu posto não podíamos entender e crer no significado dessas palavras. Assim eles estão, porque na verdade seguem velados e não podem estar no lugar santíssimo, que é onde não há véu algum, tudo está descoberto. Uau, isso é lindo demais! Deus é o mesmo e veja como o profeta Zacarias dizia o mesmo que se ensina hoje. Em Zacarias capítulo 7, verso 9 em diante. Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai misericórdia e piedade cada um para com seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e nenhum de vós pense mal em seu coração contra seu irmão. Mas não quiseram escutar, deram as costas e taparam os ouvidos para não ouvir. E puseram seu coração duro como diamante para não ouvir a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviava por seu Espírito, mediante os profetas antigos. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que assim como ele clamou e não escutaram, eles também clamaram e eu não escutei, diz o Senhor dos Exércitos. Senão que os espalhei como um turbilhão por todas as nações que eles não conheciam. Assim, pois, a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela nem voltava, porquanto fizeram da terra desejada uma desolação. Depois que a terra desejada se converte em um deserto, ele traz a luz ao mundo para tirá-los das trevas e salvá-los e, por fim, dar o que ele prometeu desde o princípio. Estavam mortos nas trevas e agora por essa luz têm vida e vida em abundância, para que voltássemos à nossa origem celestial. Na última ceia, Jesus disse que viria outro tempo onde se beberia o vinho novo. Vamos ver em Mateus capítulo 26, verso 26 em diante. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice e dando graças, lhes deu, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue do novo pacto, que por muitos é derramado para a remissão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira até aquele dia em que convosco o beba novo no reino de meu Pai. Uau! Agora é que pode-se beber do vinho, porque os ramos que estão na videira deram bom fruto e as uvas foram limpas pelo lavrador, e agora é que bebemos do vinho novo. Ah, Pai! Há tantas evidências sobre esses tempos do fim e sobre esse mesmo mensageiro que os profetas anunciaram que viria, porque os profetas escreveram muito, mas agora é que está se cumprindo o que eles escreveram. Ele disse ao profeta Isaías que ele enviaria um mensageiro que anunciaria boas novas. Vamos ver em Isaías capítulo 41, verso 21 em diante. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Apresentai as vossas provas, diz o Rei de Jacó. Tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibamos o fim delas. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras.
Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que tenhamos o que contar e juntamente nos maravilhemos. Eis que vindes do nada, e a vossa obra nada é. Abominação é quem vos escolhe. Do norte levantei a um, e virá, do nascimento do sol invocará meu nome, e pisoteará príncipes como o lodo, e como o oleiro pisa o barro. Quem anunciou isso desde o princípio para que saibamos, ou de tempos atrás para que digamos, ele é justo? Mas não há quem anuncie, sim, não há quem manifeste, certamente não há quem ouça vossas palavras. Eu sou o primeiro que direi a Sião, eis que ali estão, e a Jerusalém darei um mensageiro de boas novas. O mensageiro das boas novas é o anjo que pregaria o evangelho eterno. Já está anunciando o arcanjo Miguel, e agora vocês vão ver como as ovelhas vão vir buscando o desejado das nações, como diz em Ageu, capítulo 2, verso 5 em diante. Segundo o pacto que fiz convosco quando saístes do Egito, e o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco eu farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer a todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, y llenaré de gloria esta casa. disse o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A última glória desta casa será maior que a primeira, disse o Senhor dos Exércitos. E darei paz nesse lugar, disse o Senhor dos Exércitos. Se lembram do anjo do pacto, a quem vós desejais? Eis que vem, disse o Senhor dos Exércitos. Pois se cumpriu o que o Senhor prometeu, e agora só falta que nos transformem o corpo. Porque se eu sou esse anjo do pacto, sua esposa, sua ajuda idônea, então eu sei que ele vai me transformar, e vocês também. Porque vocês são da verdade, como Jesus disse a Pilatos quando estava diante dele em João capítulo 18, verso 37. Perguntou-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Para isso eu nasci, para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Por isso vocês ouvem minha voz, porque são filhos da luz e da verdade. Essa verdade que os fez livres. Por isso só temos um rei, e ele venceu o rei da Babilônia que estava em sua mente. Os que ficaram escravos na Babilônia têm um rei que se chama Nabucodonosor. Vocês são verdadeiramente meus discípulos por ter permanecido em minha palavra, que é a palavra do rei, e por ter crido na verdade. Fomos livrados dessa escravidão. Vocês são totalmente livres, não há trevas que possam escravizá-los. Tem um rei e uma rainha que pelejaram por vocês e venceram. E por isso vocês são mais que vencedores. Vocês são filhos agradecidos com o que fizemos por vocês e por isso receberão a transformação. Provamos a morte pela graça de Deus, que é amor a vocês, os filhos fiéis e obedientes. Vamos ver esses versos que o profeta Ezequiel escreveu sobre este tempo em Ezequiel, capítulo 39, verso 25 em diante. Portanto, assim disse o Senhor: agora tornarei a trazer Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome. E levarão sobre si a sua vergonha e toda a sua rebeldia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra sem haver quem os espante.
quando eu os tornar a trazer dentre os povos, e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e eu for santificado neles aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou Melquisedeque Miguel, seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre as nações, os reúna sobre sua terra, sem deixar ali nenhum deles. Nem esconderei mais deles meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel. Disse o Senhor, Abba, Pai amada, vai se manifestar, e disse que não esconderá mais seu rosto de nós, porque terá derramado seu espírito sobre nós. Isso se cumpre hoje! Uau! Depois de ter escutado essas palavras tão lindas, agora vamos escutar um tema tão bom que vão seguir se gozando. Mais uma vez, damos as boas-vindas ao nosso irmão Hugo Guevara. Receba sem limites, Hugo, e amada, nos vemos logo, abençoados com toda a bênção. Declarando para todos no nome de Melquisedeque Miguel o melhor dia. Para o dia de hoje temos uma temática bem interessante intitulada Lisbeth e a Nova Jerusalém. E pois, trazemos este tema porque lembrem-se que papai, pois, nos deixou uma promessa muito linda, que ele explicaria o Apocalipse e isso é o que hoje em dia está ocorrendo. O Apocalipse se abriu diante de nossos olhos graças à presença do Arcanjo Miguel, que é o depositário do conhecimento e da sabedoria que nosso Pai está trazendo. Por isso é tão importante ouvir suas mensagens, por isso é tão importante reconhecer seu protagonismo e por isso é tão importante entender a dispensação na qual estamos, pelo fato de que, vou dizer algo bem interessante, e é que o livro de Apocalipse é quando nosso Pai passa a luz inacessível, foi um dos que ficou pendentes, mas como ele não vai deixar pendente, porque ele é um Deus de ordem, ele a todo pendente dá um cumprimento, e o cumprimento de dar a conhecer os mistérios, a revelação que estava escondida no Apocalipse, pois veio para esses dias. Para isso, é muito importante que recordemos o que nossa mãe nos deu quando nos apresentou o mistério de Deus, o Pai e o Filho. Lembremos que aí em João 17, dos versículos 1 ao 26, ela fez para nós uma exposição magistral do que era precisamente o lavrador, a videira e os ramos. E aí você fez menção desse ponto de que não era pai e filho, senão esposo e esposa. Então, sobre essa base, nos permitiu entender, como diz a palavra, acomodar o espiritual ao espiritual, ou seja, acomodar a verdade, acomodar as coisas como realmente eram, como realmente haviam sido, e tirá-las desse transtorno em que os iníquos, através da história, pois o haviam levado a própria Bíblia, a própria história bíblica, haviam transtornado de uma maneira que, pois obviamente por essa razão a Bíblia foi um livro contraditório em um determinado momento, onde a pessoa se pergunta, mas como? Se é a palavra de Deus, por qual razão é contraditória? Pois por efeitos disso, de que foi transtornado, eles meteram a mão e moveram coisas que não deviam mover, e quiseram apresentá-las para manipular da maneira que, até que aparecesse, esse é outro ponto importante, até que aparecesse o Arcanjo Miguel, e pois as colocasse em ordem, como hoje em dia as está pondo em sua ordem, como tem que ser, e por essa razão, hoje em dia, de uma maneira espetacular, a Bíblia tomou uma ordem e uma condução, um curso, que é a direção que tem que tomar e que deve ter. Muito importante. Bom, para isso então vamos a Apocalipse capítulo 3, o verso 12. Veja que interessante. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá. E escreverei sobre ele, olha, o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Observe que aqui não está falando Melquisedeque, aqui está falando Miguel. Repito, se você faz a aplicação correta sobre a base de que não é pai e filho, senão esposo e esposa. E diz, nesta passagem, ouça-me bem, está falando, volto e repito, está falando da esposa. Diz,
eu o farei coluna no templo do meu Deus e escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Eu quero te fazer uma pergunta, aí quero fazer uma pausa. Que pessoa ou a quem você escutou que te trouxe ou que nos trouxe o nome do nosso Deus e que o pôs aqui em nossa mente? Melquisedeque Miguel. Quem? Bom, o arcanjo Miguel nos deu o nome que é sobre todo nome. E o que é que está dizendo aí? Quero repeti-lo? Quero repeti-lo? Eu o farei coluna no templo do meu Deus e escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Ouça-me bem. E o nome da cidade do meu Deus. O nome é Melquisedeque. O nome do nosso Deus é Melquisedeque. Mas a minha mãe me ensinou 2 nomes. Um, Melquisedeque, e o outro, Miguel. Porque Deus é 2 em 1. Assim vi. Clarinho nos ensinou. Então, quando aqui diz que em nossa mente ia escrever o nome de nosso Deus e o nome da cidade de nosso Deus, pois a cidade de nosso Deus, abençoados, é Lisbeth, o arcanjo Miguel. Porque esse nome é o que está aqui, Melquisedeque e Miguel. Mas o assunto não para aí. O assunto segue. Em Apocalipse capítulo 21, nos versos 9 e 10, olhe você o que diz. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das 7 últimas pragas e falou comigo dizendo, vem mostrar-te-ei. Olha o que iria mostrar. Tenha muita atenção. A desposada, a tradução, o significado é a que está casada, a esposa do Cordeiro, elevou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me outra vez a grande cidade santa de Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. Lhe mostrou uma cidade, a grande cidade santa, mas recordemos Apocalipse 3:12, sim? Que ia escrever em nossas mentes quais coisas? O nome de Deus e o nome da cidade do meu Deus. Pois está falando de uma cidade e essa cidade está aparecendo aqui outra vez nos versos 9 e 10 do capítulo 21 do Apocalipse. Repito, e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das 7 últimas pragas e falou comigo dizendo, vem mostrar-te-ei a desposada, a esposa. A esposa. Bom, nós entendemos que quem é a esposa de Melquisedeque? A esposa de Melquisedeque é o arcanjo Miguel, Lisbeth. Mas então diz que essa esposa aqui usa uma figura que é a cidade, no capítulo 3, verso 12. Mas aqui ele a chama esposa. Já lhe dá o título que já, pois, oficialmente tem, é sua esposa, sua judidônia. Bom, de quantas formas, pois, já nos disse nossa mãe e nos demonstrou? Além disso, ainda quando Melquisedeque estava no véu de Jesus Cristo, o homem, bom, era o esposo de Lisbeth, de Jesus? Se vamos olhar já em um plano mais legal, humano, também, o mesmo? Mas a coisa não para aí, vejam vocês. Vamos ao capítulo 10 de Apocalipse, Apocalipse capítulo 10, verso 1. E vi que descia do céu, atenção nesse detalhe, outro anjo forte, vestido de uma nuvem, com o arco-íris sobre sua cabeça, o seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. Veja que interessante, vi que descia do céu. E observe você que quando você revisa o que diz o apóstolo João, o que diz João lá em Apocalipse, capítulo 21, versos 9 e 10, atento que diz, e levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade santa de Jerusalém. E veja bem que usa outra vez, que descia. Descia da onde? Do céu. E aqui está dizendo, e vi que descia do céu. Nesta vez ouviu como um anjo forte,
Mas quando fala de um anjo forte, do que está falando? De um anjo. Ouça-me bem, preste muita atenção nisto, porque são detalhes, ou seja, volto e repito, às vezes as pessoas leem por ler, mas não tomam cuidado com os detalhes. Quando fala de um anjo forte, é um anjo com umas características diferentes, superiores às dos anjos que normalmente vemos na Bíblia. Mas a coisa não para aí, veja, atenção em um detalhe. Vestido de uma nuvem com, ouça bem, com o arco-íris sobre sua cabeça. Você perguntará, e o arco-íris o que significa? Bom, se nós vamos a Gênesis e recordamos o que aconteceu com Noé, o dilúvio, certo? Vocês recordam o fenômeno natural que ocorreu depois do dilúvio, quando já termina o dilúvio, quando já sai Noé e já ancora a arca chega e se fixa lá no Monte Arará, na Turquia. Então, bom, vem toda essa situação e você vê que aparece o arco-íris. Recordam? E lembram o que significa o arco-íris? Era um pacto no qual Deus se comprometia que nunca mais voltaria a castigar a terra com inundação, ou seja, da maneira, pois, a nível de dilúvio. Então, quando a pessoa diz, olha, fez um pacto, e este arcanjo, este é o anjo do pacto, por essa razão maneja essas figuras como por exemplo, que tem a ver com o arco-íris, detalhes como esses. Mas o que quero destacar é, e vi que descia do céu. E no capítulo anterior, viu descer do céu a cidade. E aqui o estamos vendo descer como anjo também do céu. Tenha muito cuidado com esse detalhe. São pequenos detalhes, mas que destaca e que não se deve deixar passar por cima. Agora bem, no capítulo em Apocalipse, capítulo 21, verso 22, diz: Nela não vi templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso é o templo dela e o Cordeiro. Quando nós observamos tudo isto, está falando de templo, está falando do Senhor Deus Todo-Poderoso, ou seja, de Melquisedeque, está falando do Cordeiro. Temos que ter claro um ponto, já mencionamos anteriormente, ou seja, o templo o que é? O templo é a mente, onde hoje em dia está sentado o nosso Deus, em nosso templo, em nossa mente, mas quem lhe ajuda nesse processo, quem é a sua ajuda idônea nesse processo, alimentando o templo, com as mensagens, com sua voz, com a transmissão do que nos emite? Bom, o Arcanjo Miguel. Todas essas mensagens, aonde vão? Todas as mensagens que nos tem ensinado, onde vão? Aqui. E quem está aqui? Nosso Deus Melquisedeque. Mas a coisa segue. Diz o capítulo 21, ali mesmo, verso 23, a cidade não necessita nem do sol nem da lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Aqui já está se referindo especificamente nessa relação que existe e é onde devemos ter muito cuidado, não perder de vista essa relação que existe entre Melquisedeque e Miguel. E faz uma comparação muito bonita, porque há uma comparação na qual menciona o sol, ou seja, o brilho do sol, o resplendor. Se lembram que há passagens onde fala que nossa mãe é o resplendor de sua vinda, porque tudo está relacionado com isso. Então, quando você está vendo ao Arcanjo Miguel, você está vendo a Melquisedeque também, porque os dois são um. Isso é um detalhe muito importante e, ademais, porque ela, tudo que nos dá, vem de onde? De Melquisedeque. Ela não está abrindo um sindicato à parte, com ideias próprias ou ideias... Não. E isso é uma unidade perfeita. Os dois pensam o mesmo, os dois creem no mesmo, os dois vão sobre o mesmo propósito, os dois são pais dos mesmos filhos. Ou seja, tudo isso é uma perfeita unidade. Agora, uma parte muito linda profética que vem, Apocalipse capítulo 21, versos 24. E as nações que forem salvas andarão à sua luz, e os reis da terra trarão sua glória e sua honra para ela. Veja bem, as nações que forem salvas andarão à luz dela. Interessante. Esse é um ponto que hoje estamos falando desta temática. Hoje que estamos desenvolvendo o tema Lisbeta e a Nova Jerusalém, e que aflora esta passagem de Apocalipse 21, 24, onde diz que as nações que forem salvas andarão à sua luz. Observe que interessante. Isso é o que vocês vão ver.
E é como esse anjo, que em seu momento João, mencionou como o anjo que pregaria o evangelho eterno a toda língua, nação, tribo, por todo o mundo. Pois este ministério que hoje em dia capitaneia o Arcanjo Miguel vai nesse processo. Esse é um processo que, repito, hoje você está me escutando dizer isto. Você vai ver o cumprimento disto, porque eu estou dizendo não porque eu saiba muito, não, simples, porque eu me ajusto ao que está escrito, e o que está escrito diz que as nações vão começar a dar atenção ao que o Arcanjo Miguel está ensinando. Por qual razão? Porque nós somos evidência viva da efetividade de sua mensagem. E o mundo o que necessita, o que requer é precisamente isto, o que hoje nós estamos vivendo, o que nós estamos experimentando. E este ponto vai para eles, este ponto vai para as nações. Por quê? Porque esse anjo, repito, em sua pregação, vai ser uma pregação que vai chegar a todas as nações, a toda língua, a toda tribo, a todo povo. E continuamos no verso 27 do capítulo 21, aí em Apocalipse diz: e não entrará nela, atenção nesse detalhe, e não entrará nela nenhuma coisa imunda, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Mas para dar um maior entendimento, uma maior compreensão a esta passagem, temos que entender quais são os que estão inscritos no livro do Cordeiro. É muito simples. Ao iniciar o versículo diz: todos aqueles que não têm nada a ver com o imundo, nada a ver com a abominação ou mentira. Agora bem, te pergunto, você escutou o espírito e o conteúdo e o propósito do projeto que traz o Arcanjo Miguel para a igreja? Implica purificação, implica limpeza, implica embranquecimento. É isso o mesmo que está dizendo aqui João no Apocalipse 21, 27, que aí não entra coisa imunda, ou seja, se a pessoa não ordena a sua vida, e a maneira de ordená-la é ouvindo e submetendo-se à ordem de Melquisedeque, ouvindo ao Arcanjo Miguel submetido à ordem de Melquisedeque, aí é onde vem a execução desse projeto, onde a pessoa é purificada, em que sua vida, como bem nos ensinou nossa mãe, toma um borrão e conta nova, um início completamente limpo, com uns elementos que lhe permitem e lhe capacitam e lhe fazem apto para poder desenvolver completamente essa demanda que é andar santamente. Quero finalizar, abençoados, com o que o apóstolo Paulo menciona a respeito de nossa mãe e como ele diretamente a identifica como a Nova Jerusalém. Gálatas capítulo 4, verso 26 ao 31. Diz o apóstolo Paulo: mas a Jerusalém, que é de cima, a qual é mãe de todos nós, é livre? Pois está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os da que tem marido. Ora vós, irmãos, assim como Isaque, sois filhos da promessa, mas como naquele tempo o que nasceu segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim é também agora. Que diz, porém, a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Pelo que, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Paulo é muito claro quando diz, referindo-se à nossa mãe, a Jerusalém que é de cima, a qual é mãe de todos nós. Paulo acentua de uma maneira muito clara, ainda dando-nos a entender com muita clareza, de que há uma mãe espiritual, e ele a tipifica como a Jerusalém de cima.
Se você cruza o que hoje vimos de Apocalipse, no qual João fala de uma cidade e fala de que claramente mostra como esta cidade tem 2 nomes, não? Que foram postos em nossa mente. O nome do nosso Deus e o nome da cidade do nosso Deus. Então, quando você observa, se dá conta de que o nome do nosso Deus é Melquisedeque e o nome da cidade do nosso Deus, pois é Miguel, o arcanjo, nossa mãe Lisbete. Mas quando você toma esses elementos e vem a Paulo aí em Gálatas, Paulo diz, ouça, nós somos filhos, nossa mãe, tenha cuidado, nossa mãe é a Jerusalém de cima, é a Jerusalém da qual falou o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo João. Então tenha presente, por favor, todos esses detalhes, porque quando você observa, se dá conta de que ainda o apóstolo Paulo falou do ministério do arcanjo Miguel, nossa mãe Lisbete. Lhes declaro abençoados no nome de nosso pai Melquisedeque e de nossa mãe, o arcanjo Miguel.